Olá pessoal, vamos começar agora um tutorial de Hack and Plan, a plataforma escolhida pela coordenação do curso de Jogos Digitais como a principal ferramenta para o gerenciamento dos trabalhos interdisciplinares. É aqui que agora a gente passa a distribuir as tarefas, os sprints e vamos aprender como é que isso aí funciona, né? Então vamos lá, o que é que a gente tem para hoje? Vamos explicar a estrutura do projeto, né? É importante também para quem está começando aí no primeiro período conhecer o tipo de metodologia que a gente utiliza e trabalha no curso de jogos para fazer a distribuição das tarefas individuais para cada um dos integrantes do grupo. Depois a gente conhecer um pouquinho dessa estrutura do projeto, a gente vai começar propriamente na plataforma. E aí a gente vai fazer o registro da conta na plataforma, né? Depois vamos criar um projeto. Lembrando que no Hack and Plan, depois de ter uma conta, você pode gerenciar vários projetos, né? Você pode manter um projeto de TI do primeiro semestre, depois do segundo semestre e assim sucessivamente, e até talvez o desenvolvimento dos jogos indies que vocês forem fazer, vocês podem utilizar aí a plataforma, né? Depois da gente criar um projeto, é bem importante a gente trazer os usuários para dentro do projeto, né? Dentro do TI, a gente tem um papel importante do gerente de grupo, né? Esse gerente de grupo, ele vai ser o administrador do projeto, ele pode, caso necessário, ele pode nomear outras pessoas também para serem administradores. Os administradores, eles conseguem criar backlogs, criar sprints, né? Designar tarefas, né? Então, acho que é importante o gerente ele conhecer, saber se ele vai direcionar essas tarefas para outros integrantes do grupo, né? Porque isso é uma atividade primária dele, né? Dele gerente, né? Vamos lá. E aí a gente vai fazer a construção do backlog, né? É muito importante a gente construir o backlog do nosso projeto. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o backlog e os sprints, né? Depois disso a gente vai ver essa criação dos sprints dentro do Hack and Plan, a criação das tarefas, a associação dessas tarefas a usuários específicos, tá? E por fim, a gente vai fazer um filtro de tarefas por usuário, né? Pode ser que a gente tenha um sprint que tem muitas tarefas e você está ali, você é um integrante do grupo e quer ver somente as suas tarefas. Então a gente vai criar esse filtro aí, tá bom? E por fim, vamos ver no Hack and Plan como é que eu vejo relatórios das horas trabalhadas e toda a estatística em torno do projeto. Então vamos começar aqui com a explicação da estrutura do projeto e aí a gente vai entender um pouquinho mais do Scrum, né? Uma metodologia de desenvolvimento ágil que a gente já adota há um bom tempo na PUC Minas. Então vamos falar aqui rapidinho das instâncias que a gente tem e o que, que vai ter em cada coisa aqui. Isso é bem importante para o pessoal de primeiro período começar a se familiarizar com a distribuição das tarefas do trabalho interdisciplinar. Então vamos começar aqui pela esquerda, aqui a gente tem o Product Backlog, né? O que, que é isso aí, né? O que compõe, como é que a gente vai distribuir o nosso backlog. E lá no Hack and Plan a gente tem exatamente uma área para distribuir isso aí. Nosso backlog é fácil, são os principais artefatos do nosso projeto, né? São os concepts, referências, que isso é importante antes de criar o jogo, né? As modelagens de personagens, de objetos, as animações, a programação das mecânicas, as configurações dos motores, a criação da IA, tudo isso aí, todas as tarefas desde o início da produção do jogo até o produto final, né? E olha só, quando eu digo produto final, a gente vai ter tarefas pós-desenvolvimento dos jogos que tem que estar aqui dentro do backlog, que são, por exemplo, a produção da página do Facebook, os materiais de comunicação, a identidade visual, um site, tudo isso aí faz parte do backlog do jogo, tá? Obviamente a gente tem tarefas muito relacionadas à construção do jogo, né? Do level, do motor, da programação, da arte, mas a gente tem várias outras tarefas, né? Como talvez construção do GDD, preenchimento dos documentos que a coordenação de curso ela pede para vocês. Então, tenham em mente que quando vocês forem distribuir esses artefatos dentro do backlog, vocês devem contemplar todo o esforço humano que vocês vão ter para produzir tudo. Então, não é só o jogo. Eu tenho os documentos lá da disciplina de fundamentos, da disciplina de roteiros, vou ter também mais para frente os documentos das disciplinas de análise, engenharia de software, gerência de projetos, vou ter também alguns requisitos, isso mais para o terceiro, quarto, que começa a ter página do Facebook, um vídeo, trailer, isso, e olha só, e esses artefatos que eu estou falando, eles não são core do desenvolvimento do jogo, né? Mas eles estão ali distribuídos porque eles vão precisar de esforço humano para serem construídos, tá? Então lembra de colocar ele lá.
Depois da gente ter toda essa estrutura do backlog, né? Nossa, o backlog vai ficar gigante, né? Um jogo geralmente ele não tem um backlog pequeno, né? Então, se o seu backlog ficar pequenininho, já pode ter certeza que você esqueceu etapas aí, né? A gente vai precisar agora quebrar esse backlog na execução específica, e isso aí cai dentro dos nossos sprints, que é a nossa segunda parte, né? A gente vai quebrar esses artefatos em tarefas que serão distribuídas em unidades de trabalho. Geralmente o padrão utilizado no curso são semanas, né? Então o que acontece? Vamos pegar aqui um backlog de modelagem de objetos do level 1, né? Vamos supor que no level 1 a gente vai ter 300 objetos, né? E a gente precisa quebrar isso aí nas tarefas que as pessoas vão executar, tá certo? E aí depois distribuir em quantas semanas isso vai ser feito, tá? Geralmente, o semestre do TI, né, a gente obviamente tem uma diferença de primeiro semestre, né, início de ano, e meio de ano, né? Geralmente início de ano a gente tem a divisão de mais ou menos 15 semanas aí para a gente construir todo o nosso jogo. Então, alguns alunos gostam de distribuir 15 sprints, né? Outros alunos gostam de distribuir semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, aí fica a critério de cada grupo, tá certo? Então, dentro do sprint, eu vou ter as tarefas. Cada tarefa vai estar distribuída a um usuário do grupo, né? Um integrante do grupo. E aí a gente tem as iterações, né? As iterações são os processos de construções, tá certo? Dos sprints lá. É importante, e aí eu ressalto aqui, que o gerente do grupo ele tenha um acompanhamento diário das tarefas que estão sendo executadas pelos integrantes, né? Para que evite algumas surpresinhas, né? Que a gente pode ter. O gerente parou de acompanhar e passou, sei lá, 2, 3 semanas aí sem olhar a evolução do projeto. Consequentemente, 3 sprints passaram e o cara não viu que, por exemplo, na Sprint 2, um dos integrantes lá, o cara morcegou e não entregou a parte dele. Isso é um potencial problema pro grupo, tá? Então o gerente tem que ter esse acompanhamento aí quase que diário. Eu recomendo dar uma corrida de olho. No final do dia você olha e fala assim, fulano fez o que estava previsto, tá tudo bonitinho, até você propriamente chegar ao produto final passado essas sprints, né? Então, fechadas as sprints, espera-se que o backlog todo ele tenha sido distribuído e o produto final esteja pronto, tá certo? Então pronto, dessa parte inicial a gente já explicou a estrutura de como a coisa vai estar dividida, agora a gente vai conhecer a plataforma do Hack and Plan, tá? A plataforma pode ser acessada por esse site aqui, tá certo? hackandplan.com, tá? Vamos agora para a parte da plataforma e a gente vai conhecer melhor a primeira parte lá, que é a criação do nosso projeto lá. Quando a gente chegar no site aqui, a gente tem duas opções, né? Ou fazer o login, se você já tem uma conta, ou então registrar a conta free, tá? É importante, olha só, a gente observa duas coisas importantes aqui no registro, que é o seu nome de usuário e o seu e-mail. Por que o e-mail? Porque o que acontece? Se o seu gerente de grupo for criar uma conta no Hack and Plan, e aí depois ele vai precisar adicionar ao projeto todos os componentes do grupo que vão trabalhar no projeto. Então ele precisa do e-mail que você cadastrou no Hack and Plan para poder te adicionar dentro do projeto. Se por um acaso este e-mail que você vai passar para o gerente, ele já tiver uma conta do Hack and Plan, automaticamente ele já faz o cadastro e já está dentro do projeto. Se o e-mail não tem uma conta válida ainda no Hack and Plan, o Hack and Plan já envia um e-mail todo personalizadinho, falando assim, fulano de tal, estou te convidando, você precisa fazer o cadastro aqui na plataforma para poder participar. É importante lembrar, pessoal, que depois daquela tela de cadastro, você precisa ativar a sua conta através desse e-mail que o Hack and Plan enviou para você. Depois da conta ativada, aí você pode fazer o login normalmente. Quando você executa o Hack and Plan a primeira vez, é necessário fazer uma configuração inicial, que basicamente você escolhe a cor do fundo, né? E se quer uma imagem de fundo. Depois dessa configuração, o Hack and Plan está pronto para ser utilizado. Vamos começar aqui a criação do nosso primeiro projeto, tá? A gente clica aqui em Projetos, Create Project. Nessa opção aqui agora, a gente precisa inicialmente escolher o preset que a gente vai utilizar. Os presets, eles habilitam e desabilitam as funcionalidades do Hack and Plan. Se você quiser conhecer melhor cada um dos presets, você pode mandar mostrar os detalhes
e fazer a alternação de cada um dos presets. E aí você vai ver quais as funcionalidades são mostradas ou quais são ocultadas. A nossa sugestão é que você escolha o Full Suite, porque todas as funcionalidades vão vir habilitadas. Na parte de criação do projeto, você vai especificar o nome do seu projeto de TI, né? Depois de especificar o nome, é importante colocar também uma descrição detalhada do projeto, tá? E também não esquecer de especificar a unidade de medida. A gente vai trabalhar com horas. Crio o meu projeto e pronto. O projeto está pronto para ser iniciado. Vamos começar agora a adicionar usuários no nosso projeto. Para fazer isso aí, a gente precisa vir aqui no item de administração. E aí aqui a gente tem User Permissions. Observe que você já está por padrão ali, né, como administrador. Agora a gente vai digitar o e-mail de cadastro dos seus integrantes do grupo para poder fazer a adição. A gente adiciona o e-mail aqui. Caso, né, ele não tenha ainda no Hack and Plan, a gente marca essa opção. Ele vai enviar um e-mail de convite, tá, para inscrever na plataforma. Olha só, ele localizou o meu usuário. A gente pode marcar essa opção aqui para dizer que ele é administrador. Caso ele não seja administrador, eu desmarco e vou configurar o que ele tem permissão ou não dentro da plataforma. O que vai ser só de leitura, o que vai ser só de atualização, a permissão completa, né? E agora eu vou clicar em inserir, né? Atualizar, e aí o meu usuário foi cadastrado com sucesso. Agora, vamos aprender a criar os nossos artefatos, tá certo? Para poder a gente fazer depois a distribuição dos sprints. Vamos clicar aqui no nosso projeto que a gente criou, ele já está lá na home, tá? Entro dentro do meu projeto, ele me jogou aqui para as boards, né, que são as distribuições dos sprints. O backlog está aqui logo abaixo, né? Então, como é que a gente vai fazer? Por padrão, a gente tem essas categorias aqui, né? Vamos adicionar uma tarefa aqui, né, que seria um daqueles itens lá, por exemplo, modelagem dos objetos do primeiro level. Pronto. É uma atividade, vamos colocar aqui, talvez de design, que é projeto, né? Não vou colocar automaticamente aqui os meus sprints, né? Geralmente eu crio primeiro todas as tarefas aqui, ó. Vamos primeiro aprender a criar todas as tarefas para depois a gente jogar eles para dentro do sprint. Clique em Creating e aí agora ele vai adicionar dentro do meu backlog. Prontinho, meu artefato foi criado com sucesso. Eu vou colocar aqui mais um outro item, por exemplo, programação da IA de batalha. É uma atividade de programação, vou criar ela. Pronto. O que você vai fazer aqui é distribuir todos os artefatos do jogo. Depois disso aí distribuído, a gente vai para a segunda etapa, que é jogar isso aí para os sprints. Para começar a criação dos sprints, vamos entrar aqui na página do nosso projeto, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, né, é entrar na parte de boards e milestones, e aí a gente vai ter listados aqui todos os nossos sprints. Vamos clicar aqui em Create Board, e vamos fazer o preenchimento, especificando o nome do nosso sprint. Aqui eu vou criar o sprint 2, você pode também colocar a semana 2, né? Também tem como a gente fazer a especificação dos nossos marcos do projeto, né? Se a gente precisar avisar alguém quando essa etapa for concluída, mas esse não vai ser o nosso foco neste momento. É importante agora, neste momento da criação do sprint, a gente definir as datas de início e a data de fim. Se necessário, coloque uma descriçãozinha do seu sprint e pode clicar em criar. Para a criação das nossas tarefas, nos meus boards, né, que são os meus sprints, né, eu tenho duas opções. Eu posso mandar elas do backlog ou posso ir lá no board e criar uma tarefa específica. Vamos começar aqui vendo a primeira forma, que é mandando do meu backlog. Eu entro no meu backlog, tenho aquelas tarefas que foram criadas, eu vou clicar na tarefa que eu quero enviar para um sprint, tá? Vou enviar aqui para um board, olha só, send to board, vou especificar aqui aquele sprint 2. Tá certo? Seleciono ele aqui e prontinho, ela foi enviada para lá. Veja que ela já nem está mais aqui no meu backlog. Se eu for aqui no meu sprint 2, eu tenho aqui a modelagem de objetos do meu primeiro level inserida com sucesso. Agora vamos aprender como associar usuários às tarefas, especificando seu tempo de trabalho, aprendendo a segunda forma de adicionar tarefas às boards, que é clicando em Add Task, preenchendo o título da tarefa,
especificando em qual board ele vai ser adicionado e a categoria da tarefa que a gente está criando, né? Uma categoria de arte e de modelagem. Agora, né, eu vou especificar o usuário que vai fazer, clicando em Add User. Vou especificar aqui o Marcos para executar a tarefa. E agora, observe que a tarefa foi criada e eu posso mover ela para em progresso. Lembre-se de que eu posso adicionar horas de trabalho. Vamos supor que em progresso eu já trabalhei 2 horas nessa tarefa. Então, vou adicionar 2 horas aqui e vou dizer que o custo total estimado para essa tarefa vai ser uma tarefa de 10 horas. Tá? Observe que agora eu posso ir movendo, tá? Até ela se tornar completada. Quando ela for completada, eu digo quantas horas eu trabalhei nela. 8 horas. Observe que vai se somar as 2 horas iniciais que eu já tinha estabelecido e as 8 horas de quando ela foi completada, completando as 10 horas estimadas para a execução da tarefa. É possível também personalizar no Hack and Plan as categorias que são mostradas para a criação das tarefas. Posso clicar na opção Customize, vai abrir as categorias que vêm por padrão, e eu posso clicar aqui em adicionar uma nova categoria, preencher o nome dessa categoria, e agora eu posso criar tarefas que utilizem essa categoria. Por exemplo, de HUD, agora que eu criei, posso criar uma nova tarefa, por exemplo, programação da HUD, e agora eu posso especificar essa categoria. Vamos aprender agora a criar um filtro personalizado que a gente possa ver somente as nossas tarefas. Vamos clicar aqui em Filter Tasks, editar filtros, e vamos criar um novo filtro. Tá? Esse novo filtro eu vou chamar de Minhas Tarefas, para que eu visualize somente as tarefas que são minhas ou que eu estou participando. Vamos colocar um operador aqui de end, vou adicionar uma regra. A regra é, no campo de usuário, né, tem que ser igual, né, ao meu valor aqui, o usuário, por exemplo, André. Vou criar esse filtro, o filtro está criado, vou clicar em salvar. Agora, eu posso vir nos filtros e especificar o filtro Minhas Tarefas. E somente as tarefas que eu estou associado ou que eu participo vão ser mostradas. Observe que o filtro é aplicado em todas as boards. A parte de relatórios pode ser gerada a partir do item de métricas do Hack and Plan. Observe que eu posso ver, por exemplo, todos os detalhamentos de um sprint, né? Então, o sprint 2, quantas horas foram trabalhadas em cada uma das categorias, né? Também é possível editar esse escopo e ver, por exemplo, as horas trabalhadas em um sprint por um usuário específico, como no caso aqui o André, no sprint 2. Tá? Observem também que é possível ver a quantidade de horas totais de um projeto. Então eu mudo aqui para projeto, mando aplicar e ele me traz a quantidade de horas trabalhadas dividido pelas categorias. Também é possível ver isso de um projeto baseado em um usuário. Vocês viram que é bem fácil customizar as opções do relatório. Chegamos ao fim do tutorial e eu queria fazer um agradecimento especial ao André Gonçalves. Ele me ajudou na gravação das telas, né? Utilizou os projetos dele aqui do Hack and Plan para demonstrar algumas áreas, então esse tutorial não tinha saído sem a ajuda dele. Se você ficou com alguma dúvida ainda na utilização do Hack and Plan, utilize a reunião número 1 de planejamento para tirar as dúvidas com o professor orientador.